De Lucas, capítulo 15. Lucas 15. Amém? Quem achou diz amém. Glória a Jesus. Fecha teus olhos por um instante. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz, entender os teus ensinamentos. Nós precisamos da ajuda do teu Espírito Santo, Pai, para discernir aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração. Precisamos da ajuda do teu Espírito Santo para vivermos aquilo que o Senhor irá ministrar ao nosso coração. Eu peço nesse momento que o Senhor dê graça, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor trabalhe no nosso coração e faça de cada um de nós um solo fértil, uma boa terra, para que a gente possa ser abençoado com a ministração da tua palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, não dispersasse o seu pensamento, para que não houvesse um mau entendimento em relação àquilo que nós estaremos compartilhando aqui nessa noite. Amém? Mas dê atenção mesmo. E eu acredito que o Senhor ele vai ministrar o nosso coração. Deus nos trouxe aqui para falar conosco. Amém? E como eu disse sexta-feira, aqui no término do culto, que a intenção era estar compartilhando a respeito da ética de Jesus e a moral do homem. E a gente vai estar conversando um pouco sobre isso. Irmãos, ainda hoje eu estava relembrando de alguns milagres, algumas bênçãos que o Senhor me concedeu, algumas vitórias que eu sei que eu só desfrutei dela porque o Senhor entrou. Então a gente serve um Deus de milagre. Se tem algo que eu acredito é em milagre. Mas tem uma coisa que eu acredito ainda mais ainda, que o que Deus quer fazer em nós é muito maior do que aquilo que Ele pode fazer por nós. Amém? O que Ele quer fazer em nós é muito maior do que o que Ele pode fazer por nós. E quando a gente busca para que o Senhor faça em nós, consequentemente Ele também fará por nós. Coloca isso no seu coração. Às vezes a gente busca muito que o Senhor faça por nós, e não busca para que Ele faça em nós. Mas a maior obra é em nós. Acredite nisso. E qual é a maior obra que Ele faz em nós? Qual é a maior de todas as obras? Se não salvar-nos, tornar-nos salvos, tirar-nos de uma condição de condenado para uma condição de salvo. Essa é a maior de todas. Amém? De todas as obras que Ele quer fazer em nós, e paralelo a essa vem uma série de transformações. Ele vem trabalhando em nós. Mas, pensando no tema da nossa mensagem aqui, a ética de Jesus e a moral do homem, primeiramente eu quero compartilhar aqui a definição da palavra ética. Ética é derivada do grego e significa aquilo que pertence ao caráter. Então a ética é o que a pessoa é. Amém? A ética está no caráter da pessoa. Não tem muito a ver com a moral. Porque moralmente falando, eu posso ser uma pessoa moralmente em determinado lugar e no outro não. Agora, quando eu revelo o meu caráter, ali está a minha ética. Então, ética está relacionado ao caráter. E a moral? O que é moral?
Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, bom ou mal. Isso é moral, tá? Moral está muito relacionado a costume, aos hábitos, está relacionado a isso. E, de fato, a sociedade ela precisa da moral, é o que vem norteando, é o que vem dando direção, é o que nos ensina sobre certo e errado. E a gente precisa ter essa definição. E todo ser humano tem a sua moral, toda etnia tem, toda sociedade tem. E a gente, como todo bom ser humano, eu acredito assim, buscamos ser moralmente correto. A gente não gosta de ser imoral. Ninguém tem prazer em ser imoral. E normalmente as imoralidades pertinentes ao homem, ele se esforça para esconder, mas ele sempre quer passar aquela imagem do moralmente correto. E uma coisa que a gente precisa compreender, isso tem que entrar no nosso coração. A nossa moralidade, ela não pode nos salvar. Sou moralmente correto, por causa disso sou salvo. Não pode. Há um passo que a imoralidade pode condenar. Amém? A moralidade não salva ninguém, mas a imoralidade pode condenar, tanto nas relações humanas, quanto também na espiritual. A imoralidade nos condena dentro do contexto social que vivemos, e ela pode nos condenar também diante de Deus. Mas trazendo o assunto para costumes, para hábitos, só para você entender como que a moralidade ela difere de um lugar para o outro. Imagine bem, irmãos, se nesse culto de repente tivesse aqui 10 irmãos, homens, vestindo saia. A gente ia achar isso normal? Ia chamar a atenção, não ia? E por causa do costume que nós temos, que o homem usa é calça, teoricamente, a gente seria tentado a julgar que esses homens estavam errados. E se o nosso culto estivesse acontecendo lá na Escócia, e os homens estivessem todos de saia, como é que a gente julgaria isso? Hã? Então observe que a moralidade não pode salvar e nem condenar. Hein? Que a moralidade está muito ligada à cultura, ao contexto social, né? Imagine, né, todos aqui, só de tanga, com uma lança na mão e a gente aqui adorando, hein? Todo mundo nu. Como que a gente julgaria isso? Isso aqui é tudo menos um culto. E se a gente for lá para uma aldeia indígena, daqueles que não têm contato com o homem civilizado, a gente chegar lá e pregar Jesus para eles, qual é a mensagem que a gente tem que dar? Vocês precisam de Jesus ou de roupa para ser salvo? O que você falaria para um índio nessa condição? Ele precisa de quê? E como que um índio olha para o outro que está nu? Normal. Mas se entrar alguém nu aqui dentro, ainda bem que tem polícia no nosso meio, né? Não é verdade? Então eu quero que você considere isso no seu coração. Porque dentro do meio que nós vivemos, da sociedade, do contexto que nós estamos inseridos, a gente tem as nossas regras de moralidade. O homem tem a sua regra de moralidade. E a gente precisa colocar algo no nosso coração. A nossa moralidade não nos salva. Mas a imoralidade pode condenar. Para o nosso contexto. Né? Uma coisa que eu quero chamar a atenção. E infelizmente é um assunto que às vezes pega muito para o lado das irmãs e menos para o lado dos homens. Um exemplo, a sensualidade. A sensualidade, ela pode condenar? Pode. E até, abrindo um parênteses, dizer para as irmãs que sensualidade e beleza são coisas distintas, diferentes uma da outra, tá? Nem sempre o sensual é bonito, tá? O ser bonito é outra coisa.
Mas às vezes, a irmã ela pode se vestir com tanta sensualidade que o culto não vai ser direcionado a Deus, mas a ela. Quem está do lado, quem está próximo, ela vai chamar muito mais atenção do que as coisas que Deus está operando. Então, de certa forma, ela provoca, ela causa, ela distancia, ela afasta. Ela pode levar alguém a cometer adultério. E Jesus falou que se o homem olhar para uma mulher e no coração ele pensar, coisas erradas com ela, ele já cometeu adultério. Então foi ele que pensou. E aí Jesus disse assim também: aí daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar no fundo do mar. Ele pecou e eu provoquei e desencadeei. Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês em relação à moral, a costume. Então a gente tem que estar bastante atento. E aí a irmã que não sensualiza nunca, pelo fato dela nunca ser sensual, ela está salva? Não. Não significa que está. Estão entendendo? Então essa questão da moral, ela está muito relacionada à regra humana. Que o ser moral não me coloca nos céus, mas o ser imoral pode me colocar no inferno. Vocês estão entendendo? Amém? Só quem está entendendo diz amém. Amém. Então a gente vai pensando aqui nesse assunto, a respeito da ética de Jesus, do caráter de Jesus, que daqui a pouco eu vou mostrar o caráter de Jesus, e essa questão da moralidade do homem. E aí a gente vai aprender aqui uma coisa muito interessante. E o que me inspirou a estar compartilhando essa palavra foi um estudo que eu assisti do Dr. Rodrigo, tá? Assisti pela internet. Ele é um historiador, arqueólogo, ele conhece muito desses contexto histórico, cultura. E, irmãos, é muito rico quando a gente vai aprendendo com a cultura da Bíblia. E aí olha só o que acontece. Lucas 15, a partir do versículo 11, olha só o que diz essa palavra. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado.
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa história é muito conhecida, né? Mas preste atenção numa coisa. Sempre prego essa mensagem e eu aprendi uma coisa tão interessante. E uma coisa que a gente precisa compreender é para quem que o Senhor Jesus está contando essa parábola. Ele está contando essa parábola para o povo do Oriente Médio. E lá no Oriente Médio, contando essa parábola, todos que estavam olhando para Jesus iam chamá-lo de mentiroso. É uma história mentirosa. É impossível. Hoje, se você chegar lá no Oriente Médio e contar essa parábola para uma daquelas famílias, eles vão dizer: é mentira, é impossível, isso nunca aconteceu, isso jamais vai acontecer. Por quê? Porque nas famílias do Oriente Médio, a figura central é a do pai. O pai é tudo naquela família, o pai é respeitado, o pai é reverenciado, o pai chega dentro de casa e dá uma palavra aos filhos, não discute, não contesta em nada, está na cultura deles, está na moral deles, eles são moralmente assim. Tanto é, eu não sei se vocês se recordam, quando há aquele terremoto, que Paulo e Silas estão numa prisão, e as portas das prisões se abrem, aí o carcereiro tenta tirar a vida, e de repente ele faz a seguinte pergunta para Paulo: o que eu devo fazer para me salvar? O que Paulo falou? Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Por que ele pôde afirmar assim, com tanta ênfase? Porque Paulo sabia, se o pai se converter, ele vai chegar em casa e vai dizer: a partir de hoje nós somos de Jesus, consequentemente a esposa obedecia, consequentemente os filhos obedeciam. Se você contar essa parábola lá no Oriente Médio, eles vão dizer assim: não tem como isso acontecer, porque um pai, ele não dá a herança antes que morra. E se um filho chegar para o pai e dizer: eu quero a minha herança, sabe o que ele está querendo dizer? Eu quero que o senhor morra. E como o pai é a figura central, é aquilo que representa muito para ele, ele jamais vai querer que o pai morra. Segundo, dentro da questão moral deles, depois do pai, a maior figura é o filho mais velho. Digamos que o pai era velhinho demais e por isso o filho mais moço quis a herança e o filho mais moço aproveitou da situação. Acredita-se que o filho mais velho tinha que ter feito alguma coisa. Porque na ausência da autoridade do pai, é o filho mais velho que se posicionava e tinha que ter pego o irmão mais moço, se preciso for dado uma coça nele, mas isso você não vai fazer. Então o que a gente compreende? Que Jesus, quando conta essa parábola, ele está desconstruindo a cultura daquele povo. Ele está desconstruindo a moral daquele povo, aquilo que vem norteando a vida deles, o que eles vivem em sociedade. E eles têm isso mesmo. Quantas vezes você já leu na Bíblia pai Abraão, pai Isaac, pai Jacó? Quantas vezes? E sabe quem está falando pai Abraão, pai Isaac, pai Jacó? 900 anos depois. É o tataraneto de Abraão, está chamando ele de pai e tem Abraão como uma figura central. É o pai da fé, o patriarca, Isaac patriarca, Jacó patriarca. Então essa figura paterna para o povo do Oriente Médio, irmãos, é uma coisa que não dá para se desconstruir. Então a gente observa que Jesus está entrando na cultura deles e desconstruindo algo que poderia levá-los a uma descrença. Quem está entendendo diz amém. Tá? E você vai ver onde que a gente vai chegar com isso aqui. Então preste atenção, a razão pela qual um dos cidadãos do Oriente Médio teria dificuldade de acreditar nessa parábola é essa questão da moral, essa questão da cultura, daquilo que eles vivem. A um passo que nós aqui no Ocidente, a gente vem perdendo, né, essa reverência à figura paterna já há algum tempo. Irmãos, e nós como povo de Deus, a gente deveria resgatar
o pai deveria ser muito mais do que aquele que é responsável para pagar a conta. Em nome de Jesus, esposas e filhos, não porque sou pai, mas eu tenho pai também, mas a gente deve reverenciar muito os nossos pais. É um princípio. Obedece pai e mãe, e serão prolongados os seus dias na terra. Agrada a Deus. Só que lá no Oriente, eles levam isso muito a sério, independente de ser descendente de Abraão ou não. Os adoradores de Alá também têm isso como princípio, né? E sobre Alá a gente aprendeu muito sexta-feira, foi muito bom, né, irmãos? Mas, pois bem, por essa razão, o Senhor aqui, a gente observa que Ele está desconstruindo uma questão moral, que levaria eles a não acreditar, mas Jesus contou essa parábola. Mas olha que coisa interessante. Primeiro versículo que nós lemos é o versículo 11. Qual é a primeira palavra que está escrita aí no versículo 11? Quem pode recitar para mim a primeira palavra do versículo 11? Continuou. Não é isso? Continuou. Quando ele diz continuou, o que significa? Digamos que você está acabando de entrar aqui na igreja e eu digo assim, continuou. Se continuou, é porque teve algo antes. Quem está entendendo diz amém. Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus, por favor. Glória a Deus. Você vai entender o que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração. Eu estou trazendo aqui uma questão moral da cultura do povo do Oriente Médio, dentro dessa questão familiar. Tá? Para você ver para onde que o Senhor quer te levar. Amém? E aplica aí o seu coração. A nossa moralidade não nos salva, mas a imoralidade pode nos condenar. A gente tem que ter esse discernimento. Amém? Continuou o quê? O que vem antes da parábola do filho pródigo? A parábola da dracma perdida. Vamos ler ela? Versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos entender aqui um pouco, né, dessa parábola da dracma. Do que ela significa? A dracma, irmãos, eram algumas moedas que o pai dava para a filha quando ela ia se casar. Você vai se casar, minha filha? Então toma aqui algumas moedas. É uma sociedade machista, a mulher não podia trabalhar, a mulher não tinha dinheiro, totalmente diferente da nossa sociedade. E essas moedas, a mulher guardava ou num véu, ou numa pulseira, num bracelete. Para que ela servia? Se caso ela ficasse viúva, digamos que o marido dela fosse para a guerra e morresse, ou morresse de uma enfermidade, ou digamos que o marido a abandonasse, com essas moedas, ela fazia dinheiro e aí ela podia voltar para casa. Então tinha uma importância muito grande. Aí diz aqui que a dracma estava perdida. Aonde que ela perdeu a dracma? Hein? Dentro de casa. Diz aqui que ela varreu, acendeu a candeia e procurou até achar. A dracma estava onde? Aonde, irmãos? Dentro de casa. Agora vai uma segunda pergunta. A dracma sabia que estava perdida? Hein? Não sabia. A dracma não sabia que estava perdida. E entende agora a importância, o porquê da alegria da mulher quando ela achou a dracma? Porque aquilo significava muito. Era a segurança dela. É o que podia devolver a ela a sua vida. E sem a dracma, se ela fica viúva, que não era uma coisa incomum, e as viúvas normalmente, se tivesse desamparada nessa época por um familiar, se não tivesse um filho homem, estava desamparada mesmo. Então a ausência dessa dracma significava muito. Onde ela perdeu a dracma? A dracma sabia que estava perdida? Não. Está entendendo? Jesus está contando essa parábola. Para nós às vezes é um assunto um pouco distante. Uma dracma, o que é uma moedinha? Hein? Imagine alguém chegar aqui, uma irmã pedir um testemunho. Deixa eu dar um testemunho, pastor. Eu dou uma oportunidade para ela assim: ô pastor, o meu pente, que eu gosto de pentear o meu cabelo, eu tinha perdido ele. E aí eu fechei a porta
acendi a luz, revirei a casa todinha e achei meu pente. Que significado tem isso para nós, na nossa cultura? Nenhum. Talvez o pente tenha muito valor para quem achou, mas na nossa cultura não significa nada. Mas para a cultura deles que estão ouvindo essa parábola, eles entendiam, significava muito, porque perder aquela dracma, a dracma, poderia significar não ter como voltar para casa se o pior acontecesse. Isso está dentro da cultura deles, da moral deles, porque a mulher não tinha espaço, a mulher não tinha lugar. Hoje não, na nossa cultura, como é que é ocidental? As mulheres trabalham, elas são empresárias, livres, não é assim? Então para nós não é um assunto que chama muita atenção. Mas eu quero que você pense com a mentalidade daqueles que estão lá no Oriente Médio ouvindo Jesus falar isso. Então eles sabiam da importância da dracma. Você entendeu agora a importância da dracma? Agora, qual é a primeira letra do versículo 8 que nós lemos? Ou. Quando eu digo ou, eu digo assim, faça isso ou aquilo. Aí você entrou ali agora e acabou de ouvir eu falando só assim, ou aquilo. Se eu falei ou aquilo, significa que tem algo antes. O que vem antes da parábola da dracma? A parábola da ovelha perdida. Olha só. Preste atenção, verso 3 diz assim do capítulo 15: Então lhes propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai e busca a que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que necessitam de arrependimento. Olha que coisa interessante. Jesus está contando a parábola para os do Oriente Médio. Aí eu quero fazer a seguinte pergunta: aonde que a ovelha se perdeu? Aonde, irmãos? O que a gente entende lendo essa história? No deserto. Quem disse no deserto aí? Parabéns, está ligada. Se ela se perdeu no deserto, significa que ela se perdeu lá fora. Concordam comigo? Está perdida lá fora. Agora deixa eu fazer uma pergunta. A ovelha sabe que está perdida quando ela está perdida? Hein? Sabe. Quem já perdeu o cachorro aí? O cachorro perdido sabe que está perdido, ele sente falta do dono. Já viu o cachorro perdido? A gente sabe quando um cachorro é de rua e quando o cachorro é perdido. Dá para saber ou não dá? Quem teve cachorro, quem tem cachorro, sabe do que eu estou falando. O cachorro perdido, o comportamento dele é diferente. Então, a ovelha perdida sabe que está perdida. E a dracma perdida não sabe que está perdida. A dracma perdida dentro de casa. A ovelha perdida lá fora, só que a ovelha sabe que está perdida. Tanto para a ovelha quanto para a dracma, há maior júbilo no céu para um pecador que se arrepende do que a dracma que foi achada, do que a ovelha que foi achada. Mas para a cultura deles aqui, eles compreendem muito bem o valor da ovelha, o ser pastor. Um pastor que perdia uma ovelha e não dava conta dela, ele era desqualificado. Nem que sejam os restos mortais da ovelha, ele tinha que trazer. Porque senão ele era reprovado como pastor. Aí Jesus vem contando essa parábola e dando esse ensinamento. Ele entra na cultura, na história daquelas pessoas e tentando mostrar essa importância, é uma coisa que a gente precisa compreender. Tá? A dracma perdida dentro de casa, sem saber que estava perdida. A ovelha perdida lá no deserto, mas sabendo que estava perdida. E a moral deles, o contexto em que eles viviam. Por que será que Jesus está tentando explicar todas essas coisas para eles? Com um fim: mostrar a sua ética. A ética de Jesus, irmãos, às vezes ela confronta a moral do homem, desmoraliza o moralmente correto.
e moraliza o imoral. E isso está na palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1, conta a história da mulher que foi apanhada em adultério. Olha a ética de Jesus. Vamos ler a partir do versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem de que os acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essas respostas e acusados pela própria consciência, foram-se retirando um por um. Olha que coisa interessante. Os moralmente corretos, religiosos, fariseus, apanham uma mulher na imoralidade do adultério, totalmente perdida, totalmente errada. Atrás a presença de Jesus para tentar e dizer assim: e aí, mestre, o que a gente faz? Apedreja ou libera? Jesus não falou nenhuma coisa nem outra, mas Jesus, usando a sua ética, mostrando o seu caráter, aquilo que ele era, absolve a imoralmente, aquela que estava na imoralidade, e faz com aqueles que moralmente pensavam estar corretos saírem da presença dele com a mente acusada. Quem está entendendo diz amém. Amém. Olha a ética de Jesus e a moralidade do homem. Eu creio que o Espírito Santo já está ministrando algumas coisas aí no seu coração. Eu creio que Deus já está falando com você, porque nós temos a nossa cultura, a nossa regra de moral. Irmãos, e ser o 100% correto, dentro dessa ótica da moralidade humana, da cultura, da sociedade que vivemos, não coloca ninguém nos céus. Mas eu concluo uma coisa: quando Jesus permitiu esses homens saírem da presença dele, com as suas consciências acusadas, Jesus estava fazendo um grande favor a eles. Você sabe por quê? A ética de Jesus é essa aqui, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10, que diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o... Acha aí e lê para mim. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar buscar quem? Salvar quem? Só pode ser buscado pelo Senhor e salvo pelo Senhor aquele que está, se não tiver perdido. E às vezes o moralmente correto, ele tem uma grande dificuldade de olhar no espelho e dizer assim: cara, você está perdido. Mas normalmente ele olha: cara, você é o cara. Tá para nascer outro igual. Você é perfeito. Você paga a sua conta em dia. Você vai na igreja. Você assiste culto. Você não adultera. Você não rouba. Você não se droga. Oh, glória a Deus. Isso me traz a lembrança um episódio da minha vida. Eu lembro quando eu era um drogado e eu decidi ir para a igreja. Um parente meu, familiar, disse assim: eu acho que o Josiel precisa, porque a situação dele é complicada mesmo. Mas não são todos não. Eu particularmente eu não preciso ir para a igreja, mas ele precisa. Eu falei: glória a Deus, que eu me vi como perdido. E entendi que eu precisava de Jesus. O moralmente correto, ele tem dificuldade de enxergar que ele precisa de Jesus, porque ele não se vê como perdido. Irmãos, chega num prostíbulo, aquelas mulheres que estão lá, vocês acham que elas se sentem como? Qual é a consciência que elas têm? Estou totalmente fora do padrão, estou perdido.
Hein? Vai lá na Cracolândia. Por mais que eles estejam anestesiados, drogados, se tem uma coisa que eles não têm dificuldade de reconhecer, o quê? Eu estou perdido. Está entendendo para onde que o Senhor está querendo nos levar? A moralidade do homem e a ética de Jesus? Hein? A nossa vida, ela não pode ser apoiada, espiritualmente falando, como quem quer ser salvo, na nossa moralidade. Pastor, então eu posso ter Jesus e ser imoral que serei salvo? De jeito nenhum, não combina. Jesus não disse para aquela mulher depois de absolvida, volta para o adultério que agora você está salva. Falou, onde estão os teus acusadores, mulher? Ninguém te condena? Nem eu. Então vai, e não peques mais. Amém? Amém? Não dá para ter vida com Jesus e continuar pecando. Irmão, se tem alguém que consegue ter vida com Jesus e continuar pecando, eu vou te falar, esse Jesus eu não conheço. Ele não deixa. Ele tira o sono, ele tira a fome, ele dá gastura. O Espírito Santo move, comove, arranha a gente por dentro. Mas não dá. Aí você vai ter que ficar igual o moralmente correto. Você vai ter que fechar os olhos para não enxergar que está perdido. Então olha a ética de Jesus. A ética dele é salvar o perdido. Quem está entendendo diz amém. O moralmente correto, certinho, às vezes ele tem dificuldade. Olha um texto que eu quero compartilhar. Deus está falando com você? Romanos 3, a partir do verso 21. Olha que pérola. Olha que pérola da palavra do Senhor. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus foi manifesta sem lei. Se é sem lei, olha para mim, é desobrigado. Irmãos, eu não concordo com obrigação, servir a Deus por obrigação. Não espere o pastor Josiel obrigando alguém aqui a fazer alguma coisa, obrigando alguém a santificar, mas espere um pastor Josiel que compartilhe a palavra, que distribui aquilo que ele tem comido. Amém? Então, se é sem lei, é desobrigado, e desobrigadamente foi manifesta a justiça de Deus. A lei falou dessa justiça e os profetas também o apontou que ele viria. Verso 22 diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Preste atenção, a justiça de Deus está em Cristo, para quem? Para quem crê. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Irmãos, esse versículo 3:23, ele tem que sobrepor a minha moral. Ele está acima da minha moral. Ele está acima da moral de qualquer um. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e todos precisam da graça de Deus. Se você pegar o ser humano mais certo, mais honesto dessa terra, ele precisa da graça. Ele precisa de Jesus. Ele precisa daquele que é o único que tem o poder de salvar. E quem que ele salva? Quem que ele salva? É o perdido. É o perdido que ele salva. Então, essa mensagem aqui de Romanos, ela tem que sobrepor a minha moral. Ela está acima da minha conduta. Ela está acima da minha honestidade. Ela está acima de todas as regras que vêm norteando uma sociedade. E eu preciso compreender que eu preciso de Jesus. Moral da parábola, volta lá para Lucas 15. Moral das parábolas, que foram 3. Olha que coisa interessante. Aqui a gente entende tudo. Capítulo 15, verso 1 diz assim:
Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Olha para mim. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Entende-se que Jesus estava dentro de uma casa e encheu de ruim, encheu de perdido. Estava Zaqueu lá dentro, estava aquela mulher que foi apanhada em adultério, estava o leproso de Mateus 8, estava aquele leproso que voltou para agradecer, estava aqueles que a moralidade dessa sociedade farisaica tinha colocado à margem. Os perdidos vieram até Jesus. E de repente, do lado de fora, verso 2: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Jesus usando a ética do lado de dentro, salvando o perdido. E os moralistas do lado de fora. Ele não tem nada a ver com a nossa regra, ele não tem nada a ver com a nossa moral. Ele recebe pecador. Aí Jesus saiu do lado de fora e começou a contar essas parábolas. Amém? Aí ele contou da ovelha perdida. A ovelha perdida representa os pecadores que estão lá dentro da casa, que sabia que estava perdido, porque eram corruptos, porque eram mentirosos, porque eram adúlteros, porque eram desregrados em relação à sociedade em que eles viviam, e estava lá do lado de dentro querendo ser salvo por Jesus. E quando ele sai do lado de fora, preste atenção, com quem que ele encontra? Com as dracmas, que nunca saiu de dentro de casa, dos termos, das regras, da moral do povo judaico, mas estavam perdidos, e nem sabiam que estavam perdidos, porque confiavam muito mais na sua própria justiça, do que no Salvador que Deus havia enviado para salvá-los. Aí ele vai e conta essa parábola, mas olha que contraste, a ovelha perdida no deserto, agora os pecadores dentro da casa. A dracma perdida dentro de casa, eram os moralistas do lado de fora. Aí Jesus sai e começa a contar essa parábola. Com que intenção? Descortinar e fazê-los entender: vocês precisam tanto de mim, quanto aqueles que estão lá dentro. Quem está entendendo diz amém. Jesus não apoiou a imoralidade de ninguém. Só que uma coisa que a gente precisa compreender, irmãos, que o perdido lá no mundão, ele sabe que está perdido. Mas às vezes eu posso estar moralmente correto aqui dentro e perdido aqui dentro, e com dificuldade de entender que eu estou perdido, que eu estou indo para o inferno, tanto aquele que eu já sentenciei de estar lá, vai queimar, vai morrer no inferno. Quem está entendendo diz amém? Amém. E normalmente o moralmente correto, ele gosta da figura do pecador perdido, porque ele pode fazer comparações. Eu erro, mas ele erra muito mais, então eu sou melhor do que ele. Ele é perdido e eu ainda não. Quem está entendendo diz amém. Aí Jesus sai do lado de fora e conta a parábola do filho pródigo. Olha, dracmas, está tendo uma festa lá dentro. Está vendo aqueles pecadores que estão lá comigo? É o filho pródigo que voltou. Agora, meu filho, você está perdido aqui fora, vamos entrar e vamos fazer uma festa junto comigo. A festa é para nós, eu quero salvar vocês também. Vocês precisam de salvação tanto quanto os perdidos. Por isso que eu quero que você compreenda que a nossa moralidade, irmãos, faz de nós seres humanos respeitados. Tem que ser, não está aí por um acaso. Isso vem norteando a sociedade que a gente vive, e a gente tem que estar de acordo, né? A própria palavra diz em Romanos que a gente tem que obedecer às constituintes, às leis que regem a nação que a gente faz parte. Então a gente tem que andar nos princípios que regem. Mas olha, você pode ser 100% honesto, se você não tiver Jesus, não tem salvação. E você pode hoje estar 100% errado, se aceitar Jesus e deixar Ele transformar você, você será salvo. Essa é a ideia. A ética de Jesus é salvar, irmãos. E a moralidade às vezes ela afasta.
Aí Jesus contou essas 3 parábolas para quê? Para tentar abrir os olhos deles. Moralmente vocês estão corretos, vocês estão guardando a lei, vocês estão aplicando muito da palavra, vocês creem nos patriarcas, tá? Tudo bem. Mas tem que me aceitar, tem que me receber como Salvador. Amém? E uma vez que a gente recebe Jesus como Salvador, Ele faz a obra na nossa vida. Ele muda aquilo que nós somos. Amém? Então vocês estão compreendendo a ética de Jesus? O caráter de Jesus? O caráter de Jesus consiste em salvar o perdido. Para isso Ele veio. Ele veio para ser o Salvador, não foi outra coisa não. Está no caráter dele, é a ética dele. E a nossa moralidade, irmãos, se a gente não abrir os olhos, ela pode nos afastar. Então a gente pode dizer assim: Jesus não tinha moral. Escandaliza não. Mas ele tinha algo principal, ele tinha ética. O caráter de Jesus era transparente. Ele não era alguém aqui e outro lá. O que ele era aqui, ele era em qualquer lugar. Amém? Amém? E veio para dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos... Você pode dar um glória a Deus por isso? Aonde eu vou apoiar a minha vida? Eu não sei em que condição que cada um de nós se encontra. Moralmente correto ou imoralmente incorreto. Jesus quer te salvar. Não importa a sua condição. Eu lembro de ter ouvido uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. E em toda a Bíblia que a gente lê, o título dessa parábola é a parábola do filho pródigo, né? Mas não foi Jesus que falou que é a parábola do filho pródigo não, tá? É o teólogo que foi separando ali a história bíblica, colocou esse subtítulo ali, a parábola do filho pródigo. Mas ele diz assim, e eu concordo com ele: essa deveria ser a parábola do pai que ama. Ama o perdido e ama o perdido. Ama o perdido que está lá fora, ama o perdido que está aqui dentro e quer salvar todo mundo. Porque essa é a ética de Jesus. Esse é o caráter de Jesus. Salvar o perdido. Pastor, então eu devo ser imoral? De jeito nenhum, não estou pregando isso aqui não, tá? Por favor, hein? Todo errado? Não seja. Seja 100% correto e 100% dependente de Jesus. E por mais correto que você seja, as suas obras não te colocam no céu. Mas Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quem quer ir ao Pai, tem que passar por Ele. Você entendeu? Amém? Você pode ficar de pé? Vamos adorar? A gente gosta de falar de salvação nesse lugar, né? A gente gosta de falar desse assunto. Olha para mim, antes de começar a louvar. Deus conhece o nosso coração. E eu quero que você pense nisso. A minha moralidade não me salva. Mas a imoralidade pode me condenar. A ética de Jesus é salvar. Jesus não errou em momento algum, tá? Não errou em momento algum, ok? A ética dele é salvar. O caráter de Jesus é salvar. Agora, eu não posso permitir que a minha moralidade me leve a pensar que eu não preciso de Jesus. Amém? E eu não preciso ser imoral para precisar de Jesus. Isso é uma coisa que eu posso deixar o Espírito Santo trabalhar na minha mente. Eu posso dar lugar e dizer: vem Espírito Santo, coloque em mim necessidade
de salvação, necessidade do Senhor Jesus. E aí, como que você entrou aqui nessa noite? Moralmente correto? Ou no momento que a gente vai compartilhando a palavra, você se encaixa na classe dos imorais? Você é um que está perdido e sabe que está perdido? Ou alguém que estava perdido e pensava não estar perdido? Jesus quer te salvar. E se você der lugar aí no seu coração, a salvação entra hoje. Lá em Lucas 19:10, quando ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, ele acabou de falar aquilo depois de ter entrado na casa de Zaqueu, o publicano, o cobrador de impostos, aquele que era difamado pela sociedade que ele vivia, que os religiosos reprovavam o seu comportamento. Jesus entrou lá, e com a entrada de Jesus, houve uma transformação no coração de Zaqueu. Zaqueu disse assim: pode entrar, Jesus. Ele só queria ver, subiu na árvore, Jesus falou: Zaqueu, desce que eu vou entrar lá. Talvez você veja aqui nessa noite só para ver, e Jesus está querendo entrar aí, ó. Você veio para ver alguma outra coisa, mas Jesus está querendo entrar na sua casa. Jesus está querendo ministrar salvação na sua vida. E aí, com a presença de Jesus dentro da casa de Zaqueu, ele comove. Falou: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu vou pegar metade dos meus bens, vou dar aos pobres. Jesus não mandou ele fazer nada. Não pôs cabresto em Zaqueu, mas foi espontâneo. Quando Jesus entra, é espontâneo, irmãos. A conversão é espontânea. O quebrantamento é espontâneo. Então deixa ele entrar. Só deixa ele entrar, porque ele está aqui para te salvar. Aleluias. Quando você olha no espelho, quem você vê? Reflita sobre isso. Vamos adorar com esse cântico.
Jesus. Olha para mim, por favor. O filho perdido voltou e entrou para dentro de casa e a festa aconteceu, amém? O que estava perdido dentro de casa, o pai tentou conciliar. A parábola acabou. Ele conseguiu colocar o filho para dentro ou não? Aquelas pessoas que ouviram da boca de Jesus. Olha por que nós precisamos que Jesus nos salve. Por causa dessa questão da nossa moralidade. O paraíso foi inaugurado com quem, irmãos? Com um ladrão. Lembra? Um à sua direita, o outro à sua esquerda. Aí ele olha e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olhou para ele e disse assim: hoje mesmo estarás comigo no... Ele era o quê? Ele era o quê? Tinha uma turma assistindo aquela crucificação, não tinha? Aí você imagina se ali embaixo, assistindo esse episódio, estava alguém que havia sido vítima desse ladrão. E estava ali vibrando. Ah lá, me roubou, me assaltou, de repente cometeu um homicídio, está pagando. Bem feito. Fez comigo, agora está pagando. Aí ele ouve da boca de Jesus assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí o moralmente correto lá embaixo olha se esse ladrão vai entrar no paraíso. Me roubou, não quero passar a eternidade no mesmo lugar dele. Quem está entendendo diz amém? Mas se aquele que está... Isso não está lá na Bíblia, mas raciocina comigo. Se aquele que está lá embaixo, com esse pensamento: eu não quero entrar no paraíso, porque o ladrão vai estar lá. Se ele for alvo do amor de Deus e Jesus quiser salvá-lo e for lá e pegar ele, coloca ele no paraíso também. Então a gente precisa que Jesus nos salve. Porque a nossa regra de moral e conduta às vezes pode nos impedir de chegar lá. Eu quero que você pense a respeito disso. Nós precisamos do Salvador. Nós precisamos do Salvador. A gente não vai chegar na eternidade com Deus sem o Salvador. Precisamos de Jesus. Precisamos de Jesus. E quanto mais rápido eu reconhecer que por melhor ser humano que eu seja, eu estou perdido, Ele vai me encontrar, Ele vai me salvar. Espírito Santo, que seja uma noite de salvação no nosso meio. Que seja uma noite do Teu Espírito está dando testemunho que nós precisamos de Jesus, de Jesus, de Jesus. Precisamos e queremos ser salvos. Precisamos e queremos ser alcançados. Então, esse coração que se abre, assim como Zaqueu abriu a porta da sua casa e permitiu o Senhor entrar, esse coração que está com as portas abertas, entra Jesus. Entra, Espírito Santo, entra e faça a tua obra salvífica, entra e faça a tua obra de transformação, entra e faça a tua obra de restauração. Vai tocando com a força do teu poder, vai ministrando, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Ministra salvação aqui nessa noite, para a glória do teu santo nome, para a glória do teu santo nome. Aleluia. Thank you.
Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Assente um minuto.